Uma apropriada reflexão para este momento. Mensagem versus redes sociais. Como fazer discípulos à distância ou pregar o evangelho pelas redes sociais? Como usar as redes sociais e não deixar que estas te usem? Duas perguntas interessantes que discorreremos para encontrar respostas. Pelas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, podemos inferir que se Paulo estivesse vivo hoje, com certeza estaria nas redes sociais entregando mensagens do Evangelho de Jesus Cristo. Mas quais são essas evidências? E que mensagens seriam estas? Paulo sempre demonstrou que esteve procurando cidades e lugares nestas cidades onde a mensagem pudesse se espalhar. Então, ele seria extremamente intencional em estar nas redes à procura de lugares, de grupos e de cidades para evangelizar. As redes sociais são chamadas de mídia. E o significado de mídias é meio. A lógica é: tem uma mensagem e alguém para ser atingida por essa mensagem. E então, o meio é aquele que leva a mensagem. Esta é a maneira saudável de usar as redes sociais. Com isso, é como se eu tenho um veículo para transmitir a mensagem de Deus. Então, ao final, muitas pessoas são impactadas pela palavra. Mas, atualmente, existe um perigo em relação ao uso das redes sociais por alguns líderes ou instituições religiosas. Qual é o perigo que estamos enfrentando? A resposta é que os meios tornaram-se o fim. É isso mesmo. Os meios tornaram-se o fim. Ou seja, as redes sociais tornaram-se o fim. Deixaram de ser meios. Mas como assim? Porque a maioria quer ser mídia. Pois a maioria desses religiosos não está mais preocupada em entregar a mensagem, mas sim em contabilizar as curtidas que vai receber e quanto de monetização vai lograr. Entendeu agora? Quando a preocupação maior reside em números, no quantitativo de likes, então os meios se tornaram o fim. Assim, ter meios, ou seja, likes, em grande quantidade, tornou-se o fim. E aí perde-se o propósito do que se desejava fazer originalmente. Então, o que foi feito afinal? Ocorreu troca de valores. Troca de valores. Porém, a verdadeira questão é: o que eu vou postar? Como consequência, como será o meu procedimento? Para tanto, existem 3 coisas importantes a considerar. O que Deus está falando comigo para fins de entregar uma mensagem? E quais são as aflições, necessidades ou dores das pessoas que estarão me seguindo e ouvindo? Então, quais são as respostas que Deus tem para dar a estas pessoas?
Se o líder tem esta consciência, então ele não vai postar uma mensagem que deu certo ou fez sucesso anteriormente. Não vai postar o que pensa que vai se tornar viral, ou seja, que vai viralizar na internet. Assim, ele deve postar o que Deus quer e está falando, que é a resposta para o que os necessitados precisam. Se Deus quer pegar a mensagem e torná-la viral, isso é com Deus. A verdade é que nenhum líder ou pastor foi chamado para ter sucesso ou ter visibilidade e nas redes sociais. Não fomos chamados para ter êxito das redes sociais em termos de ganharmos visualizações elevadas. Fomos chamados para ser fiéis a Deus. E isso é um problema da geração religiosa atual. Há líderes ou instituições religiosas que estão atrás do sucesso. Exaltam o nome da instituição ou o nome do pregador, sempre antes de pregar a mensagem. Eles estão atrás de resultados, de likes e de monetização no YouTube, por exemplo. E é com isso que eles estão se vestindo. Estão tentando ser o que eles realmente não são. Mas por que estão interessados em se perguntar o que funciona nas redes? O nosso chamado não é para ter resultados, é para ser fiel. É para ser fiel a Deus e não a uma instituição religiosa ou a uma rede social. Ao invés de se preocupar com quais redes sociais vão se vestir, existem duas perguntas que um líder precisa fazer sempre, quais sejam. Quem é você em Deus? O que Deus te chamou para ser? Seja fiel a isso. A Bíblia mostra um exemplo claramente disso. Vejamos, quando Davi foi enfrentar Golias, se ele estivesse focado no resultado, ele iria se vestir ou se disfarçar com a armadura. Entendeu? É exatamente isso que hoje a maioria dos líderes está atrás. Está atrás da melhor armadura para obter o resultado. Mas Davi foi para a batalha sendo ele mesmo, sem usar armaduras que não era dele. Quem era Davi? Naquele momento, ele era um pastor. Então ele foi com uma arma de pastor. Ele não foi vestido com algo que não o identificava. E Deus deu a vitória a Davi. Se agirmos dessa maneira, sem se vestir com algo que não nos caracteriza, Deus também nos dará a vitória, sendo nós mesmos. Já parou para pensar por que nos líderes há tanta ansiedade hoje? É porque os líderes estão vestidos com vestes da instituição. Eles não têm coragem de ser eles mesmos. Por isso se veste com o que não os identifica como pastores fiéis a Deus. Então, o que Deus vai exigir de um líder é se ele foi ele mesmo. Em outras palavras, o que Deus vai exigir de mim é se fui eu. Ele não vai me reivindicar que eu cante se eu não nasci para cantar. Ele vai reclamar comigo se fui eu. Entendeu agora?
Então, Isaías, quando é chamado no capítulo 6, Deus lhe pergunta: a quem enviarei? E ele diz a ele: eis-me aqui. Metaforicamente, podemos dizer que Deus lhe disse o seguinte: você vai pregar, mas ninguém vai te ouvir. Mas acontece que Isaías teve sucesso. Porque sucesso era não ter resultados de si mesmo. Sucesso é ser fiel ao que Deus te enviou. Portanto, precisamos voltar a usar as mídias sociais como meio para entregar uma mensagem. Simples assim, sem vestes estranhas, sem usar as mídias como um fim. Que sejamos fiéis à palavra de Deus e que Deus continue nos abençoando. Shalom.